Olá, queridos, que a paz, que excede todo o entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família, em um nome de Jesus. Seja bem-vindo, nós estamos em nossa primeira aula da Escola Fundamental. Queridos, esta é uma aula que nós vamos recapitular assuntos que nós tratamos no culto na nossa igreja, na Escola Fundamental na nossa igreja. No início desse ano, nós iniciamos falando sobre unificação, um dos temas tão preciosos para a nossa vida, para a nossa família e para toda a igreja. Como é precioso esse assunto. E hoje nós vamos estar trazendo a aula que foi ministrada na igreja e essa aula agora vai estar sendo gravada e disponibilizada para você. Isso é uma bênção, amados, porque esse assunto de unificação, ele vem muito forte para esse momento que nós estamos vivendo. É interessante que a nossa igreja ela foi preparada para esse momento que nós estamos vivendo. A igreja foi preparada para esse tempo. É tanto que nós trabalhamos sobre unificação, trabalhamos sobre generosidade, todas as ferramentas necessárias para passarmos por esse momento. E hoje, fazendo essa recapitulação das aulas anteriores, essa aula que é a aula 1 da nossa Escola Fundamental, onde nós falamos sobre a unificação, nós vamos aprender muito, queridos, trazendo de volta assuntos nos quais nós precisamos estar vivendo nesse período. Mesmo que esse período seja de isolamento social, nós não podemos negar a necessidade da nossa unificação. Porque a unificação, mesmo você estando distante das pessoas, a unificação ela é um vínculo de coração, de propósito, de identidade e destino. Então, para que nós possamos entender muito bem essa unificação, para que nós possamos passar por esse período, nós não podemos nos isolarmos. Se nós nos isolarmos, nós temos que ter o distanciamento social. Mas se nós nos isolarmos dos relacionamentos, se nós nos isolarmos dos nossos propósitos, do propósito que Deus nos confiou, da nossa identidade, se nós nos distanciarmos disso, nós estamos perdendo o foco e nós estamos nos distraindo da essência do Evangelho. Nós não podemos distrair, porque como peregrinos que nós estamos aqui, nós precisamos viver o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus é que o nosso propósito individual, ele converge para um único propósito coletivo. O nosso propósito individual, ele converge todos para um único propósito coletivo. E por isso que essa aula é tão importante. E nessa aula, nós vamos trabalhar sobre a unificação no espírito, na família, na igreja e na sociedade. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa unificação. Então vamos lá. O texto base da nossa aula encontra-se no livro de João, capítulo 17, o verso 20, 21, 22 e 23. Leiamos. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, pois como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, o amastes como igualmente me amastes. Agora nós vamos tratar da definição. A definição que nós vamos estudar nessa aula é a definição de unidade. O que é unificar? Unificar é ajuntar, agregar, convergir, propósito central, uma parte de um no outro. Agora nós precisamos entender o contrário de unificar. O contrário de unificar é isolamento, falta de relacionamento, falta de aliança, infidelidade,
Não corresponder está fora do plano de Deus. Olha que interessante, uma única palavra, quando nós entendemos a definição dela, isso começa a nos trazer clareza sobre o que nós precisamos realmente vivenciarmos. Isso nos traz, abre a nossa mente, abre nosso entendimento para que a gente comece a compreender. Queridos, unificar, para que nós possamos entender a unidade, a unificação, unificar, ele é tão interessante porque nós vamos estudar agora nos próximos versículos a questão da identidade. Porque a identidade fala de uma função específica que Deus designou para alguém, que está dentro do seu espírito, foi inserido no seu espírito. E isso é muito precioso. Por isso que nós vamos ler agora no livro de Efésios, e o capítulo 4, verso 4 ao verso 7. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. É muito importante nós entendermos essa parte do versículo, essa parte, porque Deus está em todos. E essa unificação, esse corpo de Cristo, essa corpo da vida de Deus, ele fala que ele está em nós. E através da nossa fé, nós cremos nisso, que ele está em nós, em cada um de nós. Mas é interessante nós prestarmos muita atenção nesse último versículo que diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Deus, em seu plano perfeito, completo, ele pega esse plano e ele reparte esse plano, ele divide esse plano, dando a cada um uma graça. Queridos, quando nós entendemos graça, nós entendemos que é um favor de Deus, um benefício de Deus. Isso foi uma dádiva dele a nós. E essa dádiva de Deus é uma dádiva tão preciosa porque ele repartiu do seu plano. E a cada um de nós foi inserido em nosso espírito, uma função específica dentro desse plano. Quando nós entendemos que o plano de Deus é um todo e que cada um de nós executamos uma função específica desse plano completo, nós entendemos que é só através da unificação que o plano de Deus se cumpre. Olha que lindo, amado. Olha que lindo. É só através da unificação que o plano de Deus se cumpre. Quando cada um vive a sua identidade na sua função, a qual foi impressa por Deus no seu espírito, quando cada um vive, essa função específica, elas se juntam, elas se unem. E essa junção, essa conexão faz com que o plano de Deus, o total do plano de Deus se encaixe. E essa função de cada um sendo manifesta faz com que o plano de Deus seja executado. Por isso que é tão importante nós entendermos nossa identidade, que é a nossa função, aquilo que Deus colocou no nosso espírito, a nossa função específica para o reino. E o reino de Deus, quando nós entendemos, existe o plano completo de Deus, para que o mundo seja salvo, para que haja salvação. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus, a partir dele veio de Jesus. Jesus inicia, Jesus nos salva, agora através disso o Senhor nos direciona. Jesus, antes de partir, ele disse: agora vão e façam discípulos. Agora, fazer discípulos, existem várias funções do fazer discípulo. O discípulo, quando nós entendemos a particularidade de ser um discípulo de Jesus, nós vamos entender as fases que um cristão ele passa, ou seja, uma pessoa que cresce no Evangelho. E aí é interessante que nós podemos entender os 5 ministérios. Quando nós olhamos para os 5 ministérios, nós temos o evangelista,
Nós temos o pastor, nós temos o mestre, nós temos o apóstolo e nós temos o profeta. Isso é interessante porque cada uma dessas funções específicas, ela fala de alguém que vai estar numa fase do cristão. Nós podemos até entender numa fase de crescimento. O evangelista, ele leva o quê? A pregação do evangelho. O evangelista é aquele que fala de Jesus. Quando ele passa por todo esse processo, ele evangelizou, ele salvou a vida, agora ele é o grande pregador de salvação. É o que leva a palavra de salvação. É aquele que ama falar de Jesus. Agora ele traz aos cuidados do pastor. Agora o pastor é aquele que pega a ovelha ferida e agora vai tratar ela. Ele vai tratar, ele vai cuidar. Quando essa ovelha está tratada e bem cuidada, essa ovelha passa para o mestre. O mestre vai trazer os fundamentos, os ensinos, a instrução. Quando ele já está bem instruído na palavra, quando ele já tem o conhecimento do reino, quando ele já tem o conhecimento do evangelho, agora ele vai ao apóstolo, porque agora o apóstolo vai trazer um alinhamento para a vida dele, vai corrigir todo o curso da vida dele, vai alinhar o seu destino. Para quê? Para que quando isso se conclua, agora ele possa ir ao profeta, e o profeta vai alinhar a vida dele ao plano eterno. Porque o profeta, ele tem a compreensão do que é eterno, do coração de Deus, da eternidade de Deus, e agora o profeta consegue trazer essa revelação da eternidade de Deus para aquela pessoa. Então nós entendemos que a função de se tornar um discípulo de Jesus passa por todas essas funções. Todas essas funções, e o corpo de Cristo é completo em todas essas funções. Isso é precioso, muito precioso, amados, nós termos esse entendimento. Agora, continuando, vamos estudar um pouco agora a respeito da unificação com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 3 e o verso 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É importante nós entendermos que o vínculo começa com eu nele e ele em mim. No texto base desta aula, nós entendemos a oração de Jesus, o pedido que ele faz e uma explicação que está dentro dessa oração. Que ele fala que para sermos um, nós precisamos estar nele e ele em nós. Então, toda a unificação começa nós estando nele e ele em nós. Querido, quando ele está falando disso, eu estar nele e ele está em mim, significa que há um vínculo, que há uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Não existe vínculo, não existe relacionamento, não existe unificação se não houver vínculo. E esse vínculo de mão dupla significa correspondência. Ele está em mim e eu estou nele. Ele fala comigo, eu falo com ele. Ele me instrui e eu respondo. Ele diz que me ama e eu respondo meu amor por ele. Ele exerce o amor por mim, eu exerço o amor por ele. É uma via de mão dupla. Isso é corresponder, é para que o Espírito Santo esteja em mim, eu preciso estar nele. Olha só. Isso fala de que um coração que se volta, quando eu volto meu coração ao Espírito Santo, ele se volta para mim. Quando o Espírito Santo vem a mim, eu vou a ele. Isso é importante nós entendermos, porque o princípio é Cristo em nós, e por causa que Cristo está em Deus, Deus agora está em nós. Olha, queridos, como isso é precioso. O fato de nós estarmos em Jesus, Jesus está em Deus, nós estamos em Deus por causa de Jesus. E relacionamento é isso, é nós entendermos que agora o Espírito Santo habita em nós. E o primeiro vínculo que nós temos que ter é com o Espírito Santo. Porque como o Espírito Santo está em nós, nós estamos nele, ou seja, há essa correspondência. Nós precisamos corresponder ao Espírito. E como nós podemos corresponder? Nós podemos corresponder ouvindo ao Espírito, conversando com ele, interagindo com ele.
Essa interação, queridos, de mão dupla com o Espírito Santo, onde eu ouço o Espírito, respondo ao Espírito, onde eu posso estar atento à voz do Espírito Santo, onde eu posso estar interagindo com ele no meu entendimento. Isso, queridos, isso é criar uma unificação com o Espírito. Agora, se nós vivemos a nossa vida e nós não dialogamos com o Espírito Santo, nós não correspondemos às instruções do Espírito, quando o Espírito Santo nos dá uma instrução e nós não fazemos, nós estamos quebrando o vínculo da unidade. A unidade no Espírito com o Espírito Santo é uma unificação onde o Espírito Santo fala a nós e nós correspondemos a ele. É quando o Espírito Santo nos dá uma instrução e nós respondemos a essa instrução que ele nos deu ao nosso coração. Porque quando o Espírito Santo está em nós, quando ele está em nós, a vida de Cristo e Deus está em nós. Tanto Cristo quanto Deus está em nós, porque o Espírito é de Deus. Tanto Cristo quanto Deus está em nós, ele habita em nós. E por meio da nossa fé nós cremos nisso. Isso é muito precioso. Agora vejamos o livro de Efésios, capítulo 4, e o verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforçarmos para mantermos essa unificação. E quando ele fala de esforço, ele fala de que você precisa estar disponível ao Espírito, estar disponível. Porque se nós temos toda a nossa vida, a nossa rotina, e nós estamos distante do Espírito, ou seja, se nós estamos distante de ouvirmos ao Senhor em nossa intimidade, queridos, o que é mais precioso para nós é esse vínculo, e vínculo se cria com intimidade. Você só vai conhecer Deus em profundidade, se você o ouvi-lo, se você dedicar tempo à intimidade com Ele. Você só vai ter mais de Deus se Deus tiver mais de você. Ou seja, se Deus não puder ter acesso à intimidade sua, do seu coração, das suas fraquezas, dos seus males, se Ele não puder ter acesso à sua nudez, você não poderá ter acesso às profundidades do coração de Deus. Na medida que nós abrimos o nosso coração ao Espírito Santo, na medida que nós entregamos ao Espírito todos os nossos desejos, nossos prazeres, todas as nossas expectativas, quando nós compartilhamos isso com o Senhor compartilha conosco a nossa identidade, compartilha conosco as revelações espirituais, compartilha conosco a eternidade. E essa é o vínculo que cria a unidade com o Espírito Santo.